Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de Astrologia Gemini e hoje nós vamos falar sobre os efeitos do Amatya Karka posicionado na casa 8. Então se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo pro vídeo! Na astrologia Gemini, o Amatya Karka é o indicador da sua carreira, porque Amatya em sânscrito significa conselheiro ou ministro e Karka significa indicador. Então, quando nós unimos a expressão Amatya Karka, significa o indicador da sua carreira. É o astro que ocupa o segundo grau sideral mais elevado em longitude. O Amatya Karka tem a função de ser um conselheiro financeiro, um tesoureiro, um secretário, é um planeta prático que ajuda você a galgar a sua carreira. Então você deve desenvolver os assuntos da casa 8 a nível de se profissionalizar para você lançar uma carreira. E o Amatya Karka deve ser sempre interpretado, combinado com a interpretação do regente da casa 10. Então você vai encontrar o seu signo sideral ascendente, identificar o signo que ocupa a casa 10, porque a casa 10 é a verdadeira casa da sua carreira. Então você identifica no signo da casa 10 o planeta regente do signo da casa 10 e o paradeiro desse planeta, e interpretar qual é o tipo de carreira que o planeta regente da casa 10 diz que você deve seguir, combinado com as informações contidas no Amatya Karka na casa 8. Então você une as duas informações que você vai chegar num denominador comum sobre o que você veio fazer aqui como profissão. Qualquer um dos 8 astros pode ocupar o posto de Amatya Karka, desde os luminares, que são o Sol, a Lua, as 5 estrelas vagantes, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno, e até mesmo o nó do norte da Lua, Uraho. Qualquer um desses astros pode ser o seu Amatya Karka. Só que nesse vídeo eu não vou focar em descrever os efeitos de cada um dos 8 astros posicionados dentro da casa 8, mas sim dar para vocês os efeitos do que o Amatya Karka individualmente produz quando está dentro da casa 8. E embora você tenha o seu Amatya Karka posicionado no 8º signo contado a partir do ascendente ou Lagna, não significa necessariamente que você terá o seu Amatya Karka contido dentro da cúspide da casa 8. É por isso que na astrologia védica nós utilizamos o chamado mapa bhava, cuja função é de organizar as cúspides. Então é de fato no mapa bhava que você deve verificar se você tem o Amatya Karka contido dentro da cúspide da 8, porque se pelo mapa bhava estiver acusando que não, então o veredito será não. E esse vídeo é direcionado única e exclusivamente para quem tem o Amatya Karka na 8, calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. É bem específica a minha orientação. Então, se você veio aqui porque você calculou o seu Amatya Karka de acordo com a Ayanamsha Lahiri ou qualquer outra sorte de Ayanamsha, eu vou pedir educadamente para você fechar o vídeo e sair, porque esse vídeo simplesmente não é para você, é uma perda de tempo. A minha orientação é bem específica. Esse vídeo é orientado para quem tem o Amatya Karka dentro da cúspide da casa 8, de acordo com o mapa bhava, e o Amatya Karka calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Então, se você achou que as minhas orientações foram muito pesadas e ainda ficaram dúvidas, você não precisa entrar em pânico, porque eu tenho um tutorial que vai ajudar você a como encontrar o seu Amatya Karka. Então, caso você não conheça esse tutorial ainda, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, que ele vai te orientar para um vídeo que tem escrito na capa os 8 Karkas. Então, se você clicar nesse link, você vai cair diretamente nesse tutorial, em que eu ensino passo a passo de como você calcular a sua sequência de 8 Karkas, ou Chara Karkas, ou como se chama em português, indicadores móveis, dentre eles, o que interessa para esse vídeo, que é o Amatya Karka. Então, uma vez que você fizer esse tutorial, você volte aqui para que nós possamos dar continuidade à aula. Então, aqui, como vocês podem ver na lousa, eu escrevi o nome de todas as profissões que são mais objetivamente associadas à casa 8. Então, se você tiver o Amatya Karka dentro da casa 8, ele vai estar representado pelas letras A, M, K dentro desse triângulo aqui. Como vocês podem ver, esse é um mapa com design do norte da Índia e a casa 8 é sempre representada por esse triângulo aqui. Então, o que acontece quando nós pegamos o indicador da carreira e colocamos dentro da casa 8? A casa 8 é uma casa que representa temas tabus e que lida com profissões que
trabalham com as fragilidades, com as vulnerabilidades da sociedade. Podem ser tanto profissões lícitas quanto ilícitas. Tributos têm relação com essa casa. Arrecadação tributária. Os tributos são o meio pelo qual o Estado se mantém, as instituições se mantêm. Então, uma pessoa que calcula tributos, que tributa os produtos, é visto por essa casa. Em muitos países, os tributos eles não são acusados numa nota fiscal quando você compra um produto. Nos Estados Unidos, eles colocam a quantidade de tributo na nota fiscal, mas aqui no Brasil não é muito comum. É um tema mais subliminar. Então, é isso que essa casa representa, temas subliminares escondidos. Então você pode, com a Mátsia Karka aqui, trabalhar com tributos, impostos. O ocultismo é visto por essa casa. E o ocultismo se refere a todas as ciências que são escondidas, como a astrologia, a alquimia. Então, a astrologia é uma ciência não tão escondida hoje. Eu acho que quando se fala escondido, significa que a compreensão sobre a linguagem dessa ciência, você precisa ter uma mente especial para conseguir não somente entender a linguagem da astrologia, mas conseguir fazer operar a astrologia, fazer previsões delimitadas e acertar essas previsões. Então, a astrologia, você precisa ter uma inteligência especial. A astronomia deriva da astrologia. A alquimia é o estudo, a prática da manipulação dos elementos da natureza. A química moderna vem da alquimia. Hermetismo tem relação com a casa 8, só que hermetismo pode sim ser usado como sinônimo para ocultismo, só que na astrologia tradicional, tanto europeia quanto védica, o Mercúrio é dito de ser o regente das ciências, porque ele é esse planeta de mente científica, e Mercúrio em grego se chama Hermes, é o deus Hermes. Então, hermético, hermetismo, vem de Hermes, é uma palavra derivada de Hermes, que é um termo antigo para denominar cientista. É mais especificamente isso que hermético, hermetismo significa. Não é necessariamente ciências escondidas, mas assim, ciências de maneira geral. Então, com a Mátsia Karka na 8, você pode ser um astrólogo, um alquimista, um ocultista, um cientista. Cirurgias têm a ver com essa casa. Então, a Mátsia Karka aqui faz um cirurgião. Essa é originalmente a casa de Escorpião e Marte. Então, mesmo que você tenha o Mátsia Karka em outro signo, mas só pelo fato dele estar na 8, ele já traz essa inteligência, que é a capacidade de cortar o corpo da pessoa e retirar o tumor, retirar a doença, suturar. A casa 8 representa cortar a superfície das coisas para encontrar a essência do problema, a essência da fraqueza. Psicologia e psiquiatria são vistos pela casa 8, só que são áreas de profissões diferentes. Em primeiro lugar, para você ser um psicólogo, você precisa ter um diploma de psicologia para atuar na área de psicologia. E a psicologia lida com curas sutis, lida com as fraquezas emocionais das outras pessoas e aconselhar as pessoas a como lidar com essas fraquezas emocionais. Isso entra também muito no papel do astrólogo, que muitas vezes ele lida com fraquezas emocionais das outras pessoas e como ele aconselha as pessoas a saírem das trevas. E o psiquiatra, não. Ele não é uma área associada com a psicologia, porque
A psiquiatria é um ramo da medicina que, então, lida com doenças mentais e com a prescrição de drogas para doentes mentais. E, então, o psicólogo, ele não pode prescrever drogas. Ele tem um paciente que é esquizofrênico, que é borderline, que é bipolar, maníaco-depressivo. O psicólogo, ele não pode prescrever drogas para esse paciente. Tipo um Fenergan, um Aldol. Ele não pode fazer isso. O psicólogo vai ter que encaminhar o paciente a um psiquiatra e o psiquiatra que prescreve as drogas, porque ele é um médico. A casa 8 é a casa de queda da lua. Assim como o signo de Escorpião é o signo de queda da lua. E a lua representa a mente da gente. Então, a casa 8 lida com profissões a ver com a queda da mente, com a deficiência da mente, com a demência. Demência é ausência de mente. Então, por isso que psicologia e psiquiatria estão associados a essa casa. Sexologia também. Então, faz o Amatya Karka aqui um sexólogo. E a sexologia é uma área da psicologia que pesquisa sobre a sexualidade humana, que aconselha as outras pessoas a conseguirem equilibrar a sua vida social com a sua vida sexual. É isso que o sexólogo faz. E entra nessa categoria os terapeutas de casais. Então, o Amatya Karka na 8 também pode fazer um terapeuta de casal, que é uma pessoa que aconselha as outras pessoas, especificamente casais, a resolverem ou superarem problemas dentro do casamento para conseguir manterem-se juntos, para conseguirem confiar um no outro. A casa 8, uma das palavras-chave dela é a capacidade de confiar. A confiança é uma palavra muito importante para essa casa. Então, o terapeuta de casal, o casal precisa desenvolver confiança nesse terapeuta. O paciente precisa desenvolver confiança no astrólogo, no psicólogo, para ele conseguir se abrir, para ele conseguir falar dos problemas dele. E então, a casa 8 rege pronto-socorro. Ela tem relação com pronto-socorro. O pronto-socorro ele é diferente do pronto-atendimento. O pronto-atendimento tem relação com a casa 6. O pronto-socorro é uma profissão, uma área do hospital que lida com emergências, com ambulatórios, com pessoas que precisam imediatamente de atendimento, que não precisam marcar consulta, que é diferente do pronto atendimento visto pela casa 6, que é a pessoa está doente, mas ela pode marcar consulta, exatamente quando você marca com um dentista, quando você marca com um dermatologista, quando você está com uma alergia. É algo que não é tão urgente, é algo agudo. Doenças agudas têm relação com pronto atendimento, tem relação com a casa 6. Agora, emergências, o que o paciente não pode esperar, é visto pela casa 8. E tudo a ver com emergências. Bombeiros trabalham com emergência, é visto pela casa 8. Ambulâncias, pessoas que dirigem ambulâncias, ambulatórios são vistos por essa casa. Farmácia tem relação com a 8 também. Porque farmácia é quem vende e compra drogas. E que estuda sobre drogas. Então a casa 8 rege drogas. Só que dentro dessa categoria de fármacos, existem também drogas ilegais. Então a casa 8 também pode fazer um traficante, pode fazer um fármaco que trabalha dentro da legalidade, assim como um traficante que compra e vende drogas que são consideradas ilegais. Criminalística é visto por essa casa. O criminalista é uma área da polícia, da inteligência,
que investiga e soluciona crimes. E a criminalística, ela muitas vezes é associada com a ciência forense. A ciência forense é um conhecimento interdisciplinar que utiliza os conhecimentos de ciências para ajudar os criminalistas a solucionar crimes. Então, é uma profissão que trabalha de uma maneira mais discreta, que um criminalista normalmente não fala numa festa. Assim, eu sou criminalista para as pessoas. Então, assim, a Casa 8 rege profissões que as pessoas não facilmente revelam o que elas fazem. Elas só revelam o que elas fazem quando elas conseguem confiar na outra pessoa. Não necessariamente porque elas estão fazendo algo ilegal, é porque é uma coisa da Casa 8. Precisa ter mais confiança para conseguir falar o que é. Lixo é visto por essa casa. Engenheiros de lixos. Reciclagem. Faça seu lixo consciente, de uma maneira ecológica. Ambientalistas. Sistemas de esgoto, encanamento, são vistos por essa casa. Porque o esgoto a gente não vê, o encanamento a gente não vê. A Casa 8 são coisas que estão enterradas, que a gente não vê, mas que são partes do saneamento da cidade. Então, é o destino da sujeira dos dejetos. A Casa 8 é uma casa suja. Não no sentido, assim, suja, de podre, mas, assim, é para onde é levado o lixo. Então, também representa trabalhos a ver com reciclagem, com reaproveitamento de resíduos. Energia nuclear. Estações nucleares são vistas por essa casa. As pessoas que fazem cisão de átomos, bombas atômicas, armas nucleares, armas com enorme capacidade de destruição de massas. É visto por essa casa. E as usinas nucleares podem ser lugares perigosos, insalubres, se você não tomar as devidas medidas de segurança. Então, a Casa 8 rege lugares que não são de acesso permitido para todos, que você precisa ter credenciamento, que você precisa ter avental, que você precisa ter proteção, porque você pode ser vítima de radiação nuclear, vítima de um ambiente insalubre. É visto por essa casa. A mineração também. Então você pode ser um mineiro com a Amácia Carca na Casa 8. Os mineiros são aqueles que cavam buracos, que cavam cavernas para buscar minérios, buscar ouro, buscar pedras preciosas. E as minas são altamente perigosas. Em primeiro lugar, que tem que ter toda uma engenharia para construção de minas, senão ela pode desabar e a pessoa ser soterrada lá dentro. E as minas são também lugares muito escuros, insalubres e que tem muita poluição no ar. Então é muito comum mineiros desenvolverem cânceres de pulmão porque ficam inspirando um ar tóxico, contaminado. E também, se não for feita a mineração corretamente, ela pode contaminar os lençóis freáticos do lugar. E isso polui rios, nascentes, que são lugares onde as pessoas bebem água, ou animais bebem água. Então a mineração, eu coloquei aqui, mas ela é considerada, precisa ter muita fiscalização, porque ela é considerada uma atividade perigosa. A dedetização, as pessoas que matam pestes, é visto pela Casa 8. Porque ela rege venenos, elas rege inseticidas, produtos que matam criaturas, germes, bichos, pestes, pragas. O garimpo é visto por essa casa, mas ele é considerado ilegal, porque onde há garimpo pode haver desmatamento, pode haver expropriação ilegal de terras indígenas e ameaça ao ecossistema. Então o garimpo, eu coloquei com um asterisco. Todas as profissões que têm um asterisco são profissões que elas são consideradas ilegal, de maneira geral.
Então o garimpo é uma delas. E ele tem a ver com a casa 8 porque é onde a gente cava buracos dentro da água de rios para encontrar diamantes. A casa 8 tem relação com o ato de cavar buracos, assim, de ir no fundo do solo. O terrorismo é visto por essa casa também. O terrorista é uma pessoa que faz algo essencialmente ilegal. É uma atividade essencialmente ilegal. Mas ela pode ser uma profissão porque existem grupos extremistas que financiam uma pessoa para fazer isso. Um ditador é visto pela casa 8, a figura do ditador, do líder despótico. Então, o ditador ele pode emparelhar todo o Estado para obedecer às suas regras, como se fosse uma coisa literalmente autocrática. Então, para a figura do ditador se manter temível aos olhos da população, ele pode utilizar uma propaganda para fazer lavagem cerebral na população. Metendo medo, se você não obedecer, coisas horríveis vão acontecer com você ou com sua família. Isso é uma forma de terrorismo. Agora, existe também o chamado terrorismo espiritual. A casa 8 rege o terrorismo espiritual, porque ela é a 12ª da 9ª. A casa 9 representa espiritualidade, religião. Então a casa 8 é o fim da religiosidade e da espiritualidade. É quando o líder religioso ele chega nos limites da legalidade para impor a sua verdade. Então, é aí que entra a figura do homem-bomba, do guerrilheiro, da pessoa que trabalha com grupos de luta armada, ilegais, essencialmente, que se matam por uma causa, que se explodem, mas que explodem das outras pessoas. O regime do Talibã, salafis, o wahhabismo, movimentos assim ultraconservadores de extrema direita no mundo islâmico são vistos por essa casa, que eles têm um pé no terrorismo. Não estou falando que terrorismo está essencialmente ligado com o Islã. Existem outras religiões que fazem ou fizeram no passado terrorismo. O cristianismo, a Igreja Católica, fez terrorismo durante basicamente toda a Idade Média, até chegarmos no Iluminismo, no século XVIII, que deu um fim a isso. Mas assim, a casa 8 rege o ato de entrar num templo e destruir aquele templo simplesmente porque aquele templo não é da religião que eu sigo. Rege o ato de matar uma pessoa por ela ser percebida como apóstata, ou um herege, ou um infiel, ou um pagão. Isso recai na categoria de terrorismo, que é essencialmente ilegal. Não no mundo islâmico, mas assim, em países seculares é considerado ilegal isso. A máfia recai dentro da casa 8, o crime organizado recai na casa 8. Assim como a casa 8 rege a criminalística, a máfia ela entra aí, que é pessoas que traficam coisas ilegais, armas, pessoas, crianças, órgãos. São vistos aqui, são os mafiosos. Então, os criminalistas são as pessoas que querem parar esses caras aqui e os mafiosos são os que querem burlar as regras impostas por esses caras aqui. A casa 8 rege o ato de burlar regras, porque ela é o fim da casa 9, ela é o fim do Dharma, é o fim da legislação, das regras. Não faça máfia, formação de quadrilha, quartéis, não faça essas coisas aqui em asterisco, são coisas ilegais. A espionagem, ela é ilegal também, ela é vista pela casa 8. E a espionagem é você se passar por determinada cultura que você quer espionar, se infiltrar naquela cultura, absorver o máximo de informações e passar
para a central de inteligência a qual você está trabalhando. Isso aqui é considerado espionagem no Brasil, isso é passível de pena de morte, inclusive, que recai na categoria de crime de deserção, de traição da pátria, recai na categoria de pena de morte, não faça isso. Mas existem também outras formas mais sutis de espionagem, como empresas rivais que querem uma destruir a outra, então o espião de uma empresa ele se infiltra naquela empresa para copiar toda a fórmula dos produtos e depois levar as informações para outra empresa. Isso é uma forma de espionagem também. Funerárias são vistas pela Casa 8 porque a Casa 8 rege cadáveres. Então, os cemitérios, funerárias são vistos por essa casa. Assim como necrotérios, pessoas que trabalham com manejamento de cadáveres, autópsias, piras funerárias, jazidos, caixões. E também a prostituição tem relação com essa casa, porque a Casa 8 rege vulnerabilidades. Então, a prostituição é o ato de vender dinheiro em troca de sexo, só que os garotos e garotas de programa, eles normalmente não só vendem sexo, eles também vendem drogas. Muitas vezes um programa também inclui assistir o cliente, se drogar. Então muitos garotos de programas eles têm ligação também com traficantes. Eles podem ser muitas vezes traficantes. Então essa é uma ocupação que ela recai na ilegalidade. A prostituição, a venda e compra de drogas no Brasil, a venda e a compra de sexo, ela não recai na categoria de crime no Brasil. O tráfico sim, mas o sexo, compra e venda não. Mas em outros países é considerado crime, nos Estados Unidos é considerado crime, no mundo islâmico é considerado crime, por isso eu coloquei com asterisco aqui. E também a produção de material pornográfico é vista pela Casa 8. E no Brasil, o material pornográfico ele não é ilegal em si, contanto que não tenha criança envolvida, que não tenha pedofilia envolvida, não é considerado ilegal. Agora, na Índia, por exemplo, é considerado ilegal qualquer tipo de material pornográfico e sex shops também, comercializar brinquedos de sexo, também tem relação com a Casa 8. Na Índia é considerado ilegal sex shops e produção e venda de dildos, de vibradores, esses tipos de brinquedos sexuais. Aqui no Brasil não é ilegal vender produtos de sex shop. Sex shops elas não são ilegais, elas são operantes no Brasil. Mas assim, essas profissões com asterisco são profissões que elas podem sim ser ilegal e você deve consultar a legislação do seu país, tá certo? Então eu acredito que eu cobri todas as profissões mais assim associadas à Casa 8. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Seja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima. Tchau.